Boa noite, pessoal, a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez reunidos, né? E agora vamos tratar de um período, como a própria música já anuncia, a música de Elis Regina, que exalta considerado o mártir da independência, um dos grandes representantes brasileiros que lutaram efetivamente pela nossa libertação da metrópole portuguesa, Joaquim José da Silva Xavier, que foi o nosso Tiradentes, né? Tiradentes que apenas depois de muito tempo depois de muito tempo da sua morte é que foi reconhecido como esse mártir, porque de fato naturalmente a sua imagem não era sequer possível de ser exaltada, lembrada, reverenciada por causa da sua própria insurreição. E Tiradentes, que, como vocês devem ter observado no texto que eu coloquei no SIGA, ele foi escolhido para servir de exemplo para outros insurreitos, mas pela própria sua condição social, foi o que foi mais cruelmente ou foi o mais vulnerável dos que receberam efetivamente a sanção penal, né? E isso também pela sua própria origem. Mas vamos falar hoje, pessoal, sobre esse novo tempo, um tempo em que se vislumbrava a criação das primeiras leis efetivamente brasileiras, né? Se construía um direito efetivamente brasileiro, porque agora a gente está iniciando uma fase de libertação do domínio português. Mas, obviamente, vocês devem ter lembrança dos seus estudos de história e verificado, constatado, que a nossa libertação de Portugal não foi bem uma libertação muito revolucionária, na verdade. Ao contrário dos nossos países irmãos aqui na América do Sul, por exemplo, a gente vai assumir uma forma de monarquia, né? Uma forma de governo monárquica, ao contrário de todos os outros países sul-americanos em que a república foi a opção adotada, não é verdade? Por quê? Porque aquele que anunciou a libertação era nada mais, nada menos do que o filho do rei de Portugal. É como se a gente não conseguisse se livrar da amarra que nos prendia a Portugal, e aí terminou aceitando que o próprio filho do rei viesse, vamos dizer assim, mostrar que a gente que ia mandar, na verdade, mas de fato a ligação nunca parou, nunca cessou. Tanto isso é verdade que o nosso Pedro I vai voltar para Portugal para assumir o trono português. E quem for a Lisboa vai se deparar com uma certa perplexidade, porque existe uma praça lá que tem uma estátua bem distante, né, bem alta, e lá anunciada Pedro IV. Mas esse aí parece tanto com o nosso Pedro I. É nosso Pedro de Alcântara, é nosso Pedro I mesmo. Só que lá em Portugal ele era o quarto, né? Então, Pedro I nosso voltou para Portugal mostrando, olha, ele que nos possibilitou a independência vai voltar ao trono da metrópole. É uma coisa só para demonstrar mesmo a nossa fragilidade na autonomia. Isso também vai ser revertido no direito, como a gente vai ver hoje. A gente vai ter um direito de inspiração portuguesa, mas durante muito tempo é o direito português que vai
vigia aqui no nosso país, certo? E para mostrar que muitas das manias, muitas das características desse direito, inclusive até hoje, são reproduzidas, né? No modelo não apenas jurídico, mas no modelo pedagógico, né? A aula Coimbra do professor falando e a turma apenas absorvendo aquele conhecimento elevado, certo? Diferentemente de muitas do ensino do direito no, nos povos de doutrina da linha do common law, né? São aulas muito mais focadas nos cases do que propriamente nos ensinamentos abstratos, teoréticos, certo? Bom, é esse contexto que a gente vai começar a ver hoje, pessoal, que é o direito no Brasil imperial. Mas antes de a gente prosseguir, eu queria fazer o sorteio de quem vai apresentar o grupo hoje. Nós temos aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 componentes. Então, vamos aqui escolher. Vocês estão vendo aí, né? E o número sorteado foi o 7, que é justamente Matheus Sá. Matheus está aqui? Oi, professor, estou aqui sim. Pronto, Matheus. Vá se preparando aqui, quando a gente falar de Teixeira de Freitas, você entra. Tá bom. Certo? Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Vamos falar hoje sobre o direito brasileiro no período imperial. Nós temos aí o brasão, né? O brasão do nosso império. Engraçado que a gente não se contentou em chamar de o monarca de rei. Tem que ser imperador, né? Porque o Brasil, por si só, tinha dimensões continentais, como tem até hoje, e, portanto, rei era uma denominação que ficaria pequena diante do poderio do nosso monarca. Então, a gente já nasceu com essa grandiloquência, né? Com essa ideia de grandiosidade despropositada. E é comum também se dizer, muito frequentemente, que as grandes manifestações de insurgência contra o império, contra o poderio português, né, contra a ligação com Portugal, fosse de uma elite, vamos dizer assim, esclarecida, né? Se a gente olhar para a Inconfidência Mineira, havia contato de intelectuais inconfidentes com aquilo que se estava produzindo de mais elevado dentro dos iluministas, europeus, certo? Mas observe, pessoal, que vários movimentos populares, esses verdadeiramente populares, eles ocorreram com o mesmo objetivo de possibilitar ao Brasil a independência. Curiosamente, eu vou destacar aqui 3: a Balaiada do Maranhão, Cabanagem no Pará, no Grão-Pará, né, que envolvia os estados do norte hoje do país, e a Sabinada na Bahia. Elas vão acontecer num período muito peculiar da nossa história, que é o período da regência, justamente esse período em que Pedro I do Brasil volta para Portugal e deixa aqui seu filho, criança ainda, para ser regido por tutores e, imaginem, com a responsabilidade de governar um país, né? Mal sabíamos que depois o país seria entregue a crianças piores, né?
numa história muito próxima. Mas vejam, esses eu digo que são verdadeiramente populares os movimentos, porque tanto na balaiada, como na cabanagem, como também na sabinada, existe a presença de escravos ou ex-escravos, de comerciantes, pequenos comerciantes, de pessoas que não empauperadas diante do que se exigia com a formação inicial do Império Brasileiro, né? E aí, por exemplo, na cabanagem, havia uma revolta pelo desdém que era destinado, com que era tratado o estado do Grão-Pará. Era simplesmente esquecido, não era alvo de preocupação alguma por parte do governo central, lá bem aboletado na Guanabara, né, no Rio de Janeiro, certo? Então, por causa de todas essas revoltas, por causa dessa instabilidade que foi experimentada, principalmente nesse período regencial, mas não apenas nele, a gente vai observar isso no início dos comandos de Pedro, né, de Pedro I. A gente vai observar também em alguns outros movimentos menores, né, mas essa insatisfação com a forma monárquica ela vai aparecer durante o século XIX com muita intensidade. Mas, obviamente, todos esses movimentos, principalmente porque eles surgiram das camadas populares, foram não apenas abafados, como, de alguma forma, obliterados historicamente. Né? Dentro da história oficial, são movimentos que não têm tanto destaque. E contra essa vinculação que ainda nos mantinha muito próximos de Portugal, é que se construiu a exigência da criação de instituições fortes para que o Brasil pudesse garantir essa unidade nacional. Né? O Brasil como nação, o Brasil como algo realmente diverso de Portugal. Né? E como é que a gente vai construir isso? Justamente a partir de uma legislação própria. A gente tem a proclamação da independência, né? Que inclusive este ano nós vamos comemorar 200 anos da independência. E, obviamente, para qualquer nação, isso é um fator fundamental, principalmente ali no século XIX, em que já havia a experiência de uma Constituição norte-americana, portanto, uma experiência de um marco normativo sobre o qual se fundasse uma nação, e esse exemplo vai ser repetido em todas as nações que vão conseguir sua independência depois da independência das 13 colônias norte-americanas. E a gente precisava urgentemente de uma Constituição. Né? Isso, à medida que Pedro I vai vai tomando conta daquela missão, né, de governar o país, a gente vai observar essas produções legislativas como a gente vai estudar hoje, certo? É curioso, eu jogo Civilization no PS4 e existe, não sei se vocês já jogaram Civilization, mas existem vários personagens que são, vamos dizer, líderes, né? Então, joga, professor. Como Meu jogo preferido, cara. Ah, Maria, eu sou... Eu jogo no computador. Eu já jogava Civilization quando era do PC, daquelas versões iniciais, né? Civilization. Tu pegou qual deles? Se lembra? 2, 3, já. Comecei com 4. Pois é, tá vendo? Eu sou mais antigo mesmo. Mas, assim,
nessa última versão, já existe o líder do Brasil, que é justamente Dom Pedro I. É interessante. Que antigamente aparecia lá o líder dos Zulus, né? Dos Estados Unidos, os francos, né? dos britânicos. Era uma rainha, acho que era a rainha Vitória, ou era a Elizabeth I. Mas, enfim, fechando esse parêntese aqui, né? A gente vai procurar construir essa unidade nacional a partir de instituições fortes. E aí, pessoal, como é que a gente vai conseguir isso? Primeiro, houve a necessidade da criação de cursos jurídicos aqui no nosso país. Por que isso? Imaginem, eu crio uma nação e, com isso, eu crio vários cargos a serem ocupados por pessoas, né? Porque o monarca não ia dar conta de todo o governo, toda a gestão, sem os seus auxiliares. E em funções-chave, eu termino alocando pessoas com formação jurídica, inclusive. Não é verdade? Essas pessoas com formação jurídica, elas têm formação jurídica onde? Na metrópole. Elas são, portanto, contaminadas por todos os ensinamentos vinculados aos interesses da metrópole portuguesa. Porque, afinal de contas, elas estudaram na escola de Coimbra, né? De Direito, até hoje muito famosa. E essa influência termina contaminando a defesa de interesses verdadeiramente nacionais do Brasil. Por isso é que, tanto quanto a elaboração de uma nova Constituição surgiu como necessidade da elaboração a criação de cursos jurídicos também em nosso país. Vocês podem observar aqui a Faculdade de Olinda, que disputa com a Faculdade de São Paulo essa primazia, né? Termina havendo uma definição de que realmente os paulistas se instalaram primeiro, enfim, não vou entrar nessa discussão. Pergunta a qualquer recifense, ele vai dizer que foi lá, né? Qualquer pernambucano, porque na verdade ela começou aqui nessa figura, tá aí o Mosteiro de São Bento, lá em Olinda. No Carnaval de Olinda pode até passar despercebido, mas vocês certamente, quem pulou o Carnaval de saudosa memória, vai se lembrar dessa igreja aí. Se bem que a gente nem olha muito para essas coisas, enfim, vou fechar esse parênteses. Mas a faculdade se instalou inicialmente no Mosteiro de São Bento, lá em Olinda, depois foi para essa belíssima construção lá no Recife Antigo, que é a Faculdade de Direito de Recife, que existe até hoje, também instalada nesse prédio, que foi restaurado recentemente. Quem for a Recife, eu até sugiro essa visita, porque vale a pena, né? Por esse estilo tão ímpar, né? tão rebuscado, imitando até as próprias construções francesas. Algo que, inclusive, a gente vai ver em vários outros prédios, né? A arquitetura que a gente vai ver em vários outros prédios ali em Recife Antigo também, alguns que são preservados. Em São Paulo, a gente vai também ter a criação do curso jurídico lá no Convento de São Francisco, por isso, hoje a gente chama de Faculdade do Largo do São Francisco, né? Do Convento de São Francisco, depois a Faculdade de São Paulo, como a gente vai ver numa foto aí mais recente que eu apontei aí para vocês, certo? Então, com a criação dos cursos jurídicos, eu tenho pessoas que são formadas em direito, instruídos por professores que, ou sejam, mesmo sendo de Coimbra, eles têm, de formação coimbrana, eles já se radicam aqui no país,
ou professores nativos, né? Professores brasileiros, efetivamente. Então, você diz, como é que pode, professor, se não tinha curso de direito? Porque existiam as outras, vamos dizer assim, as outras disciplinas, né? Então, não se aprendia só direito. A gente até hoje tem várias outras disciplinas propedêuticas que não necessariamente são vinculadas à dogmática jurídica, propriamente dita, certo? E é interessante perceber que essas pessoas formadas em direito, elas não serviam apenas para ocupar os cargos estritamente jurídicos, né, de Ministério Público, magistratura, advocacia, não. Eles ocupavam outros cargos do poder. Então, eram secretários, eram ministros, enfim, eram agentes públicos que terminavam tendo essa vinculação, terminavam perdendo essa vinculação que antes tinham com Portugal, certo? E assim a gente buscava diminuir a influência de Portugal na formação dos magistrados, ok? Bom, além de instituições fortes e nacionais, a gente também teve que conviver com a necessidade de substituição das nações filipinas. Como a gente viu nas aulas anteriores, as ordenações filipinas lá do início do século XVII, né, elas atravessam o século XVII, século XVIII, chega a independência do Brasil e elas continuam vigentes aqui. Mas por essa razão, pela forma como o direito se espraiando nos costumes e na própria cultura de um povo, né? A Constituição de 1824 ela vai prever de forma expressa a necessidade da organização, quanto antes, como vocês veem aí destacado, de um Código Civil, de um Código Criminal próprios do Brasil, fundado nas sólidas bases da justiça e da equidade, certo? Então, a Constituição dizia, olha, é preciso criar nossas próprias leis. A gente não pode continuar vivendo, regulando as nossas condutas, resolvendo nossos problemas, como se a gente ainda se dependesse de normas de Portugal. A gente já não tem mais nenhuma relação com Portugal, certo? E aí a gente vai ver exatamente aqui nessa foto a primeira Constituição Imperial, que é uma Constituição que vai ser outorgada, não é promulgada, certo? Por Dom Pedro I. Outro aspecto importante, pessoal, para a gente realçar, é que nesse período inicial a gente vive um paradoxo. Um paradoxo de uma onda liberal, né? Uma onda em que o capitalismo no mundo ocidental ele começava a se consolidar, né, em bases industriais. Então, as revoluções industriais terminam reforçando a necessidade de uma criação de um mercado consumidor. E, obviamente, para ser mercado consumidor, era preciso que as pessoas tivessem, para se construir um mercado consumidor, era preciso que as pessoas tivessem renda. E a renda, o ganho de renda, era incompatível com a condição de escravo, né? Obviamente, os escravos, alguns escravos recebiam alguns presentes, alguns agrados, né? Mas não como um salário determinado, fixo, estável. E isso a formação do mercado consumidor, portanto, era incompatível com o regime de escravidão generalizado. Por isso é que a gente vai perceber, obviamente também por razões humanitárias, a gente vai perceber ao longo do século XIX várias ingerências para o fim da escravidão. A gente vai lembrar aqui de várias leis que foram nesse sentido, né? Até chegar na tão proclamada e
tornada cheia de elogios à Lei Áurea, que vai libertar os escravos do nosso país. Mas eu preciso também fazer um resgate histórico de como é que a gente percorreu esse caminho. Porque, às vezes, a gente chega no nosso país e se depara com algumas, vamos dizer, algumas incompreensões, algumas revoltas, por exemplo, em relação às cotas raciais. Como as cotas de gênero, né, a gente tem no âmbito eleitoral um número mínimo de candidaturas, ainda não de vagas, mas de candidaturas femininas, né? Mas temos cotas raciais para ingresso nas universidades públicas. Em concursos públicos já existe essa demanda, né? E, vez por outra, a gente se depara com esse negócio, mas para que cota? O Brasil é um país igualitário, convivem brancos e negros, né? Vejam o que disse Gilberto Freire, né? A Casa Grande Senzala, as escravas negras, elas davam leite para sustentar os filhos das patroas, né? Das suas amas. Vitor e Maria levantaram a mão. Eu passo já a palavra para vocês. Então, a gente tem um pouco essa incompreensão. Para que cotas hoje? Né? E aí eu vou passar a palavra para Vitor e Maria, depois a gente retoma aqui essa discussão. Pois não, Vitor? Na verdade, peraí. Ah, tá bom. Achei que estava mutado. O que eu ia falar era bem mais atrás, né? Que era a parte das revoltas, porque hoje é, como eu diria, aniversário da Revolta dos Malês, né? Que ocorreu no 25 de janeiro. Que foi justamente, talvez, a maior revolta de escravizados do Brasil, né? Que eles quase tomaram a capital da Bahia, num levante liderado por escravos muçulmanos. Só que o levante, obviamente, não teve sucesso, né? No dia anterior, alguém acabou denunciando e o levante ele foi debelado, felizmente. Então, mas foi um dos movimentos. E ele, assim, além de estar marcado, né? Não sei. Veja como o próprio zumbi é retratado, né? Muitas vezes na história oficial. Vai haver um resgate muito recente, mas durante muito tempo era como se fosse o quilombo fosse algo assim absolutamente inconcebível, né? Além do desserviço que algumas obras ainda hoje fazem, né? Dizendo que zumbi tinha escravo, né? Essa releitura revisionista. Então, mas a questão da Revolta dos Malês, ela ganhou um certo destaque quando a Mangueira, em 2019, fez aquele samba enredo, assim, maravilhoso, falando de quase da história não contada do Brasil, né? E mencionava também a Revolta dos Malês. Então, é só para deixar o registro... Saudade de carnaval. Pois é. E esse desfile foi histórico, assim, maravilhoso. Então, realmente, né, o registro histórico que, dentre aquelas revoltas, né, teve essa que talvez foi a maior revolta do povo negro escravizado nesse tempo. Então, ironicamente, justamente no 25 de janeiro, que é a data que se celebra essa revolta. Então, acho que seria isso, né? Se alguém comprar também o debate das cotas, eu posso também dar algumas opiniões aqui. A gente vai falar sobre ela ainda. Vai desenvolver ainda. Quem mais tinha... Obrigado, Vitor. Excelente colocação. Quem mais tinha colocado? Foi eu, professor Emily. Oi, Maria. Pois não. Boa noite. Então, boa noite. É só um comentário acerca de como o aparato jurídico ele foi utilizado também como um dos professores do movimento abolicionista. Na história, a gente tem uma historiadora que é Maria Helena Machado, e ela fala muito sobre, não a revisão, mas ela fala muito sobre esse processo abolicionista visto a partir de movimentos organizados pelos próprios negros dentro de um aparato jurídico. Quando já estava próximo no final da lei áurea, ou enfim, da assinatura, etc., tinham muitos escravos que entravam na justiça contra os seus donos, entre aspas, donos,
porque não havia uma condição digna, digamos assim, para o seu objeto de escravidão. Então, ela é uma historiadora que vai falar muito sobre isso, vai falar muito sobre como a abolição e o início dessas revoltas e como os próprios movimentos, enfim, anti-escravidão foram vistos pelos próprios negros a partir disso. É uma perspectiva muito massa, porque ela realmente fez um trabalho muito completo acerca de todo. Na verdade, ela pegou vários processos e colocou em um livro, se eu não me engano, eu acho que eu tenho esse arquivo. E é muito interessante, porque a gente vê cada vez mais historiadores revisando, né, toda essa narrativa histórica e colocando os próprios negros como os propensores da sua liberdade. É um ponto muito interessante de se debater, acho que tanto em direito quanto em história. E assim, houve uma revisão das grades curriculares, né, em nível nacional, e o direito das ditas minorias, mas não minorias numéricas, porque nós somos mais negros do que brancos no país, ele entra como uma necessidade, como uma obrigatoriedade dos cursos de direito, né? E professora Lilian Schwartz tem um livro, nem branco nem preto, muito pelo contrário, que denuncia a discriminação que vem do passado, mas também se desenvolve hoje, também atinge o nosso dia a dia, né? Em pleno século XXI. E, assim, vocês todos devem ter conhecimento de vários casos de discriminação racial que acontecem diariamente. Recentemente, o cara comprou uma bolsa na Zara e foi perseguido e tiraram a bolsa dele, quando viram que a bolsa dele tinha comprado, na verdade, só pela questão, pela cor da sua pele, né? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que a discriminação ou racismo, ele vai se desenvolver não apenas no nível cultural, no nível de hábitos, né? Mas ele vai ter um respaldo jurídico, ele vai ter um respaldo normativo, como a gente vai observar a partir desses pequenos exemplos que eu vou trazer aqui para vocês. Vejam só. A Lei 1331-A de 1854, a gente está falando aí de meados da nossa experiência monárquica no país, ela excluía os negros do ensino primário e secundário. Como? Quando ela dizia o seguinte, quando determinava o seguinte: não serão admitidos à matrícula nem poderão frequentar as escolas. Primeiro, os meninos que padecerem moléstias contagiosas. Segundo, os que não tiverem sido vacinados. Olha aí a vacina, né? Terceiro, os escravos, né? Vejam que a lei de 1854 já exigia vacina e hoje a gente, com essa frescura toda em torno da vacina. Enfim, não vou entrar nesse mérito não, que aí é um debate para a vida inteira. Mas quando eu estipulo que os escravos não podem ser admitidos à matrícula nas escolas do ensino primário e secundário, o que é que eu faço, pessoal? Eu nego a educação, eu nego acesso à educação a essas pessoas. E a educação, até hoje, é uma porta de entrada para uma vida melhor, né? A instrução, ela tá lá, não é apenas a instrução formal que conta, mas a instrução formal, ela é um instrumento, é um portal que possibilita o instruído a galgar cargos de mais destaque, né? E aqui eu tenho um marco normativo que impede o acesso à educação a essas pessoas, certo? Então vejam que há uma nítida segregação racial que termina tendo suas consequências. Porque imagine, você não tem acesso à educação, o seu filho também não tem acesso à educação.
Daqui a 30 anos, 40 anos, a lei diz que, uma lei muito bem escrita, por sinal, né? Tem 2 artigos apenas, a Lei Áurea, abolindo a escravidão no primeiro e revogando as disposições contrárias no segundo. Ela não trata nada sobre a condição do escravo depois disso, né? Do ex-escravo. Para vocês terem uma ideia, existe um documentário interessante. É uma série de documentários pequenos, né, na Netflix. Um deles fala sobre a escravidão nos Estados Unidos, sobre o problema racial nos Estados Unidos. E uma das considerações que faz é que quando a abolição da escravidão, o presidente Lincoln ele se compromete com as lideranças dos ex-escravos, né, a atender a sua reivindicação principal. E adivinha qual é a reivindicação principal? A gente quer terra. A gente quer terra para cultivar e para plantar, para tirar o sustento dali, né? A gente que trabalhou em terra, né, na terra dos outros, a gente quer a nossa própria terra. Beleza, Lincoln disse, vou atender a esse pedido. Infelizmente, ele é assassinado. E aí o seu sucessor, ele não cumpre a promessa e a gente vai enfrentar nos Estados Unidos um problema patrimonial, problema econômico, que está vinculado à própria questão racial até os dias de hoje. Então, nesse mesmo documentário, se mostra que quem tinha patrimônio no século XIX, o patrimônio hoje está triplicado, quadruplicado, quintuplicado. Mas os escravos, os ex-escravos, eles têm um déficit aí significativo de séculos, né? Bom, esse é o primeiro aspecto. A lei do ventre livre, lá de 1871, acho que alguém levantou a mão. Eu não me lembro, Lara, mas assim, é uma série de documentários curtos. Eu posso olhar aqui para você, para ver se eu encontro aqui e depois digo aqui para você, já, certo? Então, a gente, logo depois, já em 1871, né, a gente partindo para várias leis, a lei do sexagenário, né? Então, assim, o escravo que completasse 60 anos poderia se ver livre. Meu amigo, o escravo não completava nem 40. As condições de trabalho eram desumanas. Olha essa lei do ventre livre. Os filhos de mulher escrava que nascerem no Império, desde a data dessa lei, 1871, serão considerados de condição livre. Oh, que bonito, que bacana, que lei mais avançada. Vamos lá. Parágrafo 1º. Os ditos filhos menores ficarão em poder ou sob a autoridade dos senhores de suas mães, os quais terão a obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de 8 anos completos. Espera aí. Eles são livres, mas eles ficam sob a autoridade dos cuidados dos donos de suas mães. Obviamente, essas crianças, elas não eram livres, pessoal. Não é verdade? Porque elas estavam vinculadas a morar e a servir, naturalmente, os escravos de suas mães. Continua. Chegando o filho da escrava até essa idade, 8 anos completos, o senhor da mãe terá a opção ou de receber do Estado a indenização de 600 mil réis ou de utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 anos completos. Então, o que é que o dono do escravo vai ganhar, da escrava? Mãe desse que teve a sua liberdade desde nascença. Ele vai cuidar daquela criança, né? Como se fosse um filho, como se diz até hoje, né? Aí diz, não, mas eu não pago meus direitos trabalhistas à minha empregada porque ela é como se fosse lá de casa, ela é uma pessoa de casa, assim, não tem razão de eu pagar, né? Isso é resquício de escravidão, pessoal. Não existe lei trabalhista, não existe uma lei que protege as relações de trabalho das pessoas que trabalham no lar, então a gente precisa respeitar essas leis. Aqui, nesse caso, o filho, o cuidado por esse filho vai ser recompensado ou pelo Estado, que era muito difícil acontecer, ou o dono, o senhor da mãe dessa criança,
poderia utilizar o trabalho dele a partir dos 8 anos até os 21 anos. Vocês imaginem, 13 anos trabalhando, né, para o senhor do escravo da sua mãe, para compensar esse cuidado que ele teve, de sustentar. Imagina as condições com que ele sustentava, né? Então, a gente tem aqui várias fotografias e pinturas que retratam bem essa condição de escravidão. E aí, pessoal, depois de toda essa constatação das iniquidades geradas por essa lei, aí eu chego para vocês a perguntar: hoje nós temos razão ainda para defender cotas? E aí a resposta é, para mim, pelo menos, é uníssona, sim. Nós temos, por resgate histórico, pela questão da representatividade, né? Quando eu me lembro de um vídeo que para mim foi muito marcante, que é de uma menina negra, uma criancinha negra, vendo Maju, né, aquela jornalista que fazia parte do Jornal Nacional. Não sei nem se ela hoje ainda está lá, porque faz tempo que eu não assisto ao jornal. Mas ela disse: olha, mamãe, ela tem o cabelo igual ao meu, ela é igual a mim, né? Tem a questão da representatividade. Tem a questão da representatividade de você dizer: olha, ele ou ela é negro ou é negra e ele conseguiu alcançar essa posição, né? Na minha turma de faculdade, havia poucas pessoas negras, assim, e mesmo assim, dentro do colorismo, né, que a gente vai ver ali várias tonalidades de pele, portanto, essa diferença a gente também vai enxergar refletir na passabilidade de cada um, né? Então, negro mesmo, como a gente diz, negro, eu tinha um colega africano que era de Cabo Verde. Então, esse era um negro africano, né? Mas eu tenho um cabelo crespo, né? Tenho a pele escura, eu sou muito mais negro do que qualquer outra coisa, né? Mas, quando eu fui responder ao último censo, que aconteceu em 2010, a pessoa me perguntou lá, estava perguntando fazendo várias perguntas, aí eles, cor, aí eu, pardo, aí disse: não, eu vou botar branco aqui. Não, mas eu me considero pardo. Não, mas você não é pardo, não, você é branco, vou botar branco. Aí disse: meu amigo, né? Então, assim, vejo que é como se houvesse um pudor, né? Quando a gente chama de negro, eles não chamam de negro, não, eles chamam de moreno, chamam de mais escurinho, né? Como se houvesse algum demérito em chamar alguém de negro, certo? E, de fato, no fundo, existe, mas pelas nossas práticas enviesadas, pelas nossas práticas hipócritas e pelas nossas práticas que não podem mais sustentar. Muita gente diz: olha, esse negócio de cotas, só no Brasil mesmo que acontece esse negócio, viu? Essa coisa antiquada, a gente tem que admitir pela meritocracia. Mas, rapaz, você acredita que as maiores universidades norte-americanas, não estou falando de Zimbábue, não, nos Estados Unidos, elas têm cotas raciais ainda hoje? A abolição da escravidão foi lá do século XIX. Imagine se a gente parar para pensar, nós fomos um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Então, é algo, pessoal, para a gente pensar e refletir com cuidado. Não é com aquela sensação de quem está respondendo a enquete do Twitter, né? Ou atendendo a um clamor por quem defende que basta ter o mérito que você pode alcançar o cargo que for, né? Então,
a gente tem essa obrigação de resgate histórico, sim, e esse tipo de conduta, esse tipo de discriminação, ela foi construída, inclusive, a partir dos marcos normativos que foram construídos ao longo do século XIX. E, infelizmente, pessoal, ao longo do século XX também, como a gente vai ver a partir da próxima aula. Certo? Alguma colocação, pessoal? Deixa eu ver aqui. Maria, põe não, Maria. Só um comentário sobre, não sobre a cota em si, mas sobre o acesso até lá. Eu vou puxar um pouquinho para hoje em dia, tá? Eu fiz o último Enem agora, professor, e Sim. na turma que eu estava, no caso, na escola que eu estava e na sala que eu estava, eu acho que eu só tinha 3 pessoas negras fazendo o Enem. E foi uma coisa muito curiosa, porque não adianta a gente defender o tipo de cota e esse tipo de inserção no mercado de trabalho e no ensino superior quando não existe uma seguridade para você chegar até ela. E foi uma coisa que aconteceu muito nessa pandemia, porque, querendo ou não, a gente foi muito atingido, esse grupo foi muito atingido. E foi muito curioso, foi um baque muito grande, porque fazia muito tempo que eu não fazia Enem, e quando eu lembro no meu último Enem, antes de 2021, era completamente diferente. Então, quando a gente acha que é muito mimimi, ou que é muito nada a ver, continuar batendo na tecla de políticas públicas de ensino, ainda mais no período de pandemia, não é à toa, porque você vê isso diretamente na sua vida, inclusive ano que vem, na verdade esse ano, 2022, quando você tiver novas turmas entrando no ensino. Então, é muito complicado quando você sequer tem a seguridade de estar socialmente com, de fato, acesso a isso. Com certeza, Maria. É muito interessante seu depoimento, porque foi algo que eu percebi. Olha, eu dou aula desde 2000. Vai fazer 22 anos esse ano. É mais tempo do que muita gente tem aqui de idade. E, assim, é gritante a modificação, o impacto das cotas nas universidades. Quer dizer, não, vai cair o nível. Cai o nível. Aqueles que tiveram ingresso pelas cotas, em nenhum momento eu percebo que atrapalha a turma, tem um nível abaixo, não sei o quê. Não, pelo contrário. Essa diversidade, ela é tão positiva, ela é tão enriquecedora, que vocês talvez não tenham noção, né? Mas você poder enxergar problemas que não fazem parte do seu cotidiano, porque muitas vezes a gente vive numa bolha, e eu digo isso, pessoal, não, professor, mas o senhor está exagerando. Então, não. Porque alguns colegas, né, juízes, promotores, às vezes, não, mas, por exemplo, já participei de uma audiência de custódia, e aí a pessoa disse, eu vou estipular a fiança aqui de meio salário mínimo. Aí a pessoa disse, eu não tenho condição, eu não tenho nem emprego, eu ainda tenho 2 filhos, tudo. Não, você não tem condição de meio salário mínimo, isso é um absurdo. O que é meio salário mínimo? Mas talvez para o juiz, para a juíza, não seja nada, mas para aquela pessoa que está desempregada, tem que sustentar 2 filhos, seja impossível de alcançar, né? Então, assim, às vezes a gente tem uma percepção da realidade muito limitada pelas nossas próprias experiências, pelas nossas próprias condições, e o contato com essa diversidade nos possibilita essa construção, esse enriquecimento das nossas percepções. Pois não, Vitor? Não, era justamente esse ponto, né, de uma quebra de bolha, né? É interessante que eu tive duas quebras não, porque a primeira ela meio que já me preparou para a segunda, né? Mas era do IFRN. E a IFRN, quando eu entrei em 2013, já tinha política de cotas, então eu vinha da parte particular, então já foi uma quebra muito forte logo de cara, né? Ainda mais muito jovem, né? A pessoa jovem ainda está construindo ali alguns ideais. Isso é ideal para mim. E depois eu entrei justamente como uma pessoa também que utilizou das cotas para entrar na universidade, né? Então, assim, a gente vê realmente a mudança de perfil que é, né? Porque quando eu pensei em entrar, né? Comecei a entrar em direito, assim, que desde pequeno queria entrar, né? Então
tinha aquele perfil, né, muito grande de uma turma só com pessoas brancas, né? Aquela turma tem filho de promotor, de juiz, de tudo dentro da Exato. turma. E quando eu entrei, assim, é uma turma até, né, realmente heterogênea, né? Você via, assim, realmente uma variedade de histórias, uma variedade de vida, uma variedade de contextos, né, de que pessoas estavam ali. Então, eu acho que, na verdade, eu tenho, assim, não é nem um problema das cotas, né? Na verdade, é até uma questão, assim, de que muitas vezes as cotas, elas também, por exemplo, uma coisa que é comum, né, aqui no curso de Direito, principalmente, né, que é um curso bastante procurado, que a gente vê uma divisão clara das cotas com o pessoal, por exemplo, de FRN. Mas aí a gente vê que o problema não é das cotas, obviamente, é da qualidade de ensino, que o ensino federal ele acaba sendo melhor. Então, Sem dúvida. uma forma de trabalho, né, de que podia se trabalhar realmente a melhora, né, que isso fosse ser um incentivo para a base, né, que fosse descendo de cima para a base. Mas acabou não acontecendo. Mas, assim, ainda assim a gente vê que, com certeza, facilita muito, por exemplo, o acesso de pessoas de escolas estaduais. Isso é óbvio. É óbvio, é muito claro. Então, não sei, eu sempre assim, eu sempre defendi a política de cotas, porque não, eu acho que é a melhor, né, a melhor forma no topo da pirâmide de mudar, né, alguma coisa. Ainda mais em um país tão que a desigualdade social é tão clara. Então, Pois é. diria assim, talvez não seja melhor, por exemplo, a longo prazo, né? Por exemplo, o ensino de base ele seria melhor a longo prazo, mas eu É. acho que para um curto prazo, obviamente, o ensino de cotas ele é muito positivo. Ele é muito Não, a positivo. gente tem. Perfeito, Vitor. A gente tem que torcer mesmo para que a gente não precise mais de cotas. A gente tem a representatividade natural. Mas enquanto isso não acontecer, a gente precisa das Exato. cotas. A gente precisa delas. Exato. E é uma coisa assim, que eu defendo diariamente, porque assim, não tem nada mais bonito que o ambiente universitário, sendo universidade, né, sendo universal. Para mim, realmente, me dá muita alegria quando eu vejo uma sala assim, multi, né, muitas histórias, Facetada. muito facetada, exatamente. Muitas histórias, Como é muitas. nosso povo, né? Exatamente. Então, assim, é uma política que eu acho extremamente, né, necessária, né? Necessária, essa é a palavra, porque é uma coisa que fura bolhas, né? Ainda mais em um curso, né, principalmente no nosso curso, que muita gente, né, vem, chega, tem toda aquela, né, de escola particular e tal, né, vem toda aquela preparação meio na bolha ali, e quando chega, né, se depara com outras realidades. Então, é uma constante na nossa vida isso. Então, só defender as cotas aqui, realmente Perfeito. admirar. Não, elitista mesmo. É elitista. Mas claramente, né? Mas assim, a gente vê uma quebra, claro. A gente vê uma quebra clara nos últimos tempos. Assim, quando a gente ainda vê algumas turmas assim, um pouco mais, né? Principalmente que muitas vezes as pessoas desistem, né? Tem problemas. Ainda mais nessa pandemia, não faço ideia de como é que vai ser em março, né? Como voltar as turmas. Mas a gente vê eu fiquei muito feliz, né, quando eu entrei, que eu vi uma turma realmente, né, bastante distinta, né, com várias histórias, vários perfis de vida, então, vindo de escolas públicas, então, eu acho que é isso, né, a universidade, ela tem que ser universal, né, é o papel dela. Perfeito. O seu depoimento é fantástico, Vitor, porque é, é nesse sentido mesmo que eu penso, ah, que eu imagino que assim, que essa cota se justifique, né? Até os dias de hoje. Ah, deixa eu ver o que mais. Bom, já está chegando na hora. Eu vou já passar a palavra para Matheus, antes de falar sobre a Constituição de 1924. Matheus já pode fazer a exposição da Lei Teixeira de Freitas. Qual a Vou importância pedir de só Teixeira? pra botar os dados aqui, tá bom, professor? Certo, valeu, Matheus. Sou eu que vou colocar, Vitor? Ô, Matheus. Coloquei. Pode colocar.
Bom, boa noite a todos. Eu sou Matheus Sá. Pode passar ali, ó. Bota aí nos participantes, por favor. Hoje eu vou apresentar aqui o trabalho que a gente fez sobre a consolidação das leis civis de Teixeira de Freitas. O trabalho foi constituído por Ana Carolina Santiago, Ivan dos Santos Silva, Kelly Eliéder, Robson, Magnus Alberto, Matheus Felipe Dantas, eu, Matheus Sá e Newton Mota. Bom, para começar, é importante destacar quem foi Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas, ele nasceu em 1816, na Vila da Cachoeira, na província da Bahia. Ele veio de uma família nobre e ele ingressou no curso na Faculdade de Olinda com 16 anos e se formou com 21. Ele foi advogado, juiz, professor de direito romano e também ele foi um dos juristas mais importantes do direito brasileiro e teve um papel fundamental na estruturação moderna do direito civil latino-americano. Bom, indo além da sua tarefa inicial de classificação e da consolidação das leis civis, o jurista Teixeira de Freitas deixou contribuições também em relação ao direito privado brasileiro. As críticas que realizou ao direito português, alemão e francês, que eram grandes potências na época, inclusive o direito francês tinha grande influência na maioria dos códigos civis feitos na época, né? E com isso ele trouxe um pensamento vanguardista para realizar o Código Civil que foi pedido a ele na época. Bom, aí... Espera aí, só um momento. Bom, agora eu vou destacar um pouco do contexto histórico que foi pedido para ele fazer isso na época, que foi após um período de turbulência, né, ocasionado pelo primeiro reinado e também as polêmicas quanto à outorga da Constituição Imperial de 1824. E o período regencial também. Aí, após isso, Dom Pedro II acabou retomando também a estabilidade política brasileira. E, assim, durante o reinado dele, ele buscou sistematizar a legislação civil, preparando ela para a formação de um Código Civil. E, para isso, ele contratou Teixeira de Freitas, a fim de classificar a legislação existente e consolidar a legislação civil brasileira, que passou a ser denominada de consolidação das leis civis. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouco da consolidação das leis civis brasileiras, que ele foi pedido para Teixeira de Freitas fazê-la em 5 anos, né? Pediu para... Bom, primeiro teve as cláusulas no contrato para... Eu esqueci de falar isso, para Teixeira de Freitas poder realizar essa consolidação das leis civis. E nessas cláusulas tinham as leis civis tinham que ser feitas em títulos e artigos. E no máximo 5 anos para que ele devia ser entregue. Só um momento, pessoal, que eu tô um pouco nervoso aqui. Bom, voltando aqui à consolidação das leis civis brasileiras. Em 1830, até 1916, que foi quando surgiu o primeiro Código Civil brasileiro,
houveram várias tentativas de sistematizar a legislação civil. E naquela época existia uma onda de codificação moderna que era fortemente influenciada pelo Código Civil francês, como eu citei anteriormente. Para essa tarefa, como eu já falei, foi contratado Augusto Teixeira. Eu acabei me embolando, eu acabei falando as coisas antes do que precisava, entendeu? Aí, sim, foi contratado Augusto Teixeira de Freitas por um prazo de 5 anos. Primeiro, deve-se ressaltar a dimensão da incumbência que foi confiada a ele, devendo proceder à classificação da legislação previamente existente, portuguesa e brasileira, e consolidar a legislação civil brasileira. A definição dos limites da aplicação da legislação civil, a estipulação de um princípio organizador e coordenador do direito civil, bem como a compilação das leis propriamente ditas, foram os maiores desafios de Teixeira de Freitas. Ele ficou muito conhecido por demonstrar um amplo conhecimento e um domínio das obras doutrinárias legislativas europeias, em nível suficiente para estabelecer críticas bastante embasadas. E com isso ele foi onde ele teve seu caráter vanguardista e muito bem identificado. Que também vale destacar que ele teve uma grande influência do ideário iluminista e de um método racionalista do estudo de direito, ao invés do analítico da escolástica medieval. E com isso ele priorizou o estudo da história do direito português, bem como do direito romano moderno, defendendo valores humanistas e universalistas. Pode passar para o esboço, por favor. Agora eu vou falar um pouco do esboço do Código Civil. Apesar dele não ter entrado em vigor integralmente, ele foi um importante instrumento na elaboração dos códigos posteriores. Também influenciou o direito de diversos países. O esboço é uma ampliação da consolidação no sentido da inclusão de fatos jurídicos, na parte geral, e da divisão em livros de diferentes direitos da família das sucessões. Nesse sentido, a gente tem que destacar que Teixeira de Freitas entregou esse esboço do Código Civil em 3 partes. Ele totalizou 4.908 artigos. Mas se ele tivesse entregue por completo, como ele... porque ele acabou tirando algumas coisas para poder completar, ele teria entregue em 5.300 artigos, fazendo esse ser um dos códigos mais extensos do mundo. Aí é importante destacar que a obra foi muito importante para o arcabouço jurídico por ter uma linguagem científica e didática, como eu falei lá em cima. Também, como eu já disse, bem na introdução, a obra representou um rompimento com os ideais do Código francês, que era adotado por vários países na época. E isso destacou bastante a originalidade e a riqueza e a segurança do esboço criado por Teixeira de Freitas. E dentre as inovações das proposições de Freitas, vale destacar que ele trata das pessoas jurídicas. O conceito da propriedade imobiliária difere-se do Código francês, e que Teixeira de Freitas considerava estar em desacordo com a estrutura econômica existente no século XIX. Ele defendia o universalismo do direito, enquanto a legislação francesa demonstrava uma certa, como posso dizer, uma desconfiança em relação aos estrangeiros. E, por último, ele considerava a tradição essencial para a transferência da propriedade, que, no seu entender, não pode decorrer do simples contrato, devendo ser protegida a boa-fé dos terceiros. Além dessas distinções, é preciso observar que a obra possui uma parte geral e especial, e inova ao tratar das pessoas jurídicas e propõe a unificação do direito civil e comercial. Ela serviu de influência não só para a legislação criada a posteriori, mas também para a doutrina de códigos de países vizinhos ao nosso, como Argentina, Chile,
Paraguai e Uruguai. É importante destacar também que o caráter humanista de Teixeira de Freitas fez com que ele não mencionasse nada em seus artigos sobre a escravidão. Ao contrário disso, ele levantava a igualdade das pessoas perante a lei. E essa ausência da questão escravocrata fez com que o governo imperial não aceitasse o seu esboço, porque eles tinham uma discordância em relação a isso. E, para finalizar, eu vou falar um pouco das influências no ordenamento brasileiro atual. Teixeira de Freitas, mesmo na época em que ele realizou essas obras, ele não ter tido uma importância que ele merecia, até porque o próprio governo imperial não aceitou o esboço feito por ele. Ele foi uma grande influência não só no jurídico brasileiro, mas também no latino-americano e mundial. Algumas das suas principais ideias que vieram a influenciar o sistema atual foram a unificação do direito privado brasileiro, a análise do direito português, a análise crítica do direito português, francês e alemão para a elaboração do esboço do Código Civil, a apresentação de posicionamentos originais e vanguardistas e a influência no sistema jurídico de demais países. E foi isso, basicamente isso. Não, peraí que eu vou acabar um pedacinho aqui ainda, rapidinho. Não, acabei. Desculpa aí pelo nervosismo, pessoal. Aqui. Não, tranquilo. Eu nunca apresentei um trabalho tão grande da minha vida. Nunca tive que falar mais de 10 minutos. E Olha aí. se alguém quiser completar aí do meu grupo para dar uma ajudada para mim. Mas foi ótimo, Matheus. Eu tava me tremendo aqui, Bruce. Tranquilo. Acho que o pessoal do grupo quer. Acho que Magnus. Boa noite, Boa noite. todo mundo. Não só queria completar, mas resumir um pouco o que Matheus falou. Esse caráter vanguardista e a diferença que Teixeira de Freitas nos traz, né, como o senhor bem introduziu, é que ele passou, que é a primeira vez que se tem algo nacional, né, o direito voltado para a gente, ao invés de copiar a legislação francesa, que era o que estava em alta nos países da Europa, se usando quase que integralmente o direito advindo da Revolução Francesa e tudo mais. O que ele fez? Negou o que não se encaixava da legislação francesa, criticou a legislação alemã e tentou fazer essa consolidação aqui, adaptada para o nosso contexto, né? Como ele disse, foram duas obras principais. A primeira com menos artigo, mais sucinta, e a outra foi uma expansão do que ele tinha feito, que foi o esboço do Código Civil, foi uma expansão do que ele tinha feito com a consolidação das leis civis brasileiras. Acho que basicamente isso, eu queria destacar o porquê dele ser tão notado, e sim, deixar também uma crítica que a gente encontrou em várias fontes de pesquisa de alguns autores dele não ter muita notoriedade no Brasil, ele ser bem reconhecido fora, né? Ele é muito reconhecido no direito de outros países, porque ele influenciou tanto países da América Latina, como Paraguai, Argentina, o direito civil deles, como também influenciou países até da Europa. Acho que tem colega que quer acrescentar, Ana e Robson. Também. Perfeito, Magnus. Deixa eu só aproveitar um gancho aí. Houve um jurista argentino que ele influenciou muito proximamente. Quem gosta de futebol vai saber quem é. Não gosto de futebol, não, mas o eu nome acho de um time argentino, né? Vélez Sarsfield. Exatamente. Que coisa interessante, né? Como se a gente tivesse assim,
Vamos agora assistir aqui ao jogo do, sei lá, Miguel Reale, né? A Argentina é peculiar. Coloca o nome de um jurista no nome do time, né? Vocês veem, Teixeira de Freitas, brasileiro, terminou tendo mais influência na Argentina do que no nosso próprio país, que a gente não conseguiu. O código dele terminou não sendo promulgado como código. A gente teve que se contentar com a sua consolidação, que já foi um trabalho hercúleo, né? Mas deixa eu passar aqui para a Ana e depois Robson. Pode falar primeiro, Robson, porque o que eu queria falar mesmo era uma perspectiva mais pessoal, assim, tipo, do trabalho, assim, sabe? Então, pode falar primeiro, que aí depois eu complemento, porque não é exatamente sobre o trabalho, mas é sobre o trabalho ainda. Certo. Robson, quer acrescentar mais alguma coisa que o Matheus falou? Acho que o Robson está com problemas técnicos. Visto que não, então eu vou falar. Fala aí, Ana. Opa, estão ouvindo? Tá, agora sim. Pode falar. Tá. Bom, eu queria citar aqui sobre, na realidade, umas pesquisas que eu estava até, umas leituras, e falava sobre a comissão revisora, né? Que ele fala justamente que ele foi omisso na parte da escravidão, né? E essa comissão, ele propõe uma lei especial, né? Para tratar justamente sobre a escravidão. E essa lei especial está na introdução lá da consolidação das leis, né? Que aí o próprio Teixeira de Freitas coloca assim, ó: cumpre advertir que não há um só lugar do nosso texto onde se trate de escravos. Temos, é verdade, a escravidão entre nós. Mas se esse mal é uma exceção que lamentamos, condenado a extinguir-se em época mais ou menos remota, façamos também uma exceção, um capítulo avulso na reforma das nossas leis civis, e não as maculemos com disposições vergonhosas, que não podem servir para a posteridade. Fique o estado de liberdade sem o seu correlativo odioso. As leis concernentes à escravidão, que não são muitas, serão, pois, classificadas à parte e formarão o nosso Código Negro, né? E aí ele sugeriu esse Código Negro justamente para regular essas matérias relativas à escravidão, né? Que é uma legislação à parte, né, dessa consolidação. Perfeito, Robson. Ana, quer... Exatamente. O que eu queria dizer era porque, assim, quando eu comecei a ler sobre o tema e tal, eu achei que seria um negócio muito diferente do que foi, porque quando eu li, eu, tipo, vi uma importância muito grande no jurista, né, enfim, que eu nunca tinha ouvido falar dele, sabe, nem por citação, nem por um livro que falava do não sei o quê, sabe, nunca foi um nome que apareceu para mim. E quando eu li, parecia um negócio que, tipo, deveria ter sido, tipo, ter tido aparecido, não sei nem se está certo isso, mas aparecido muitas vezes, e que, tipo, a importância dele, o que me interessou, assim, também, foi que, lendo, a gente vê a importância dele, ok, para o Brasil, enfim, essas coisas, só que no Brasil ele não foi reconhecido, tanto que não foi consolidada, né, não foi promulgada o código dele. Só que, tipo, outros países pegaram as ideias dele, adaptaram, enfim, fizeram as suas próprias concepções a partir do país que eles estavam, né? Porque tem que ter as diferenças, mesmo que mínimas, e utilizam até hoje essas bases de Teixeira de Freitas, que, tipo, a gente estuda muito, alguém na Europa, um francês, um alemão, um italiano, que pensou à frente, que não sei o quê. Sabe, tipo, no Brasil a gente tem essas pessoas também, só que a gente acaba não sabendo, porque a gente estuda muito gente de fora, porque a gente tem essa concepção que é mais importante, que é mais inteligente, que é mais não sei o quê. E foi um negócio que eu fiz, minha nossa senhora, tanto que eu falei para outras pessoas assim, do nada, aí você conhece Teixeira de Freitas? Tipo, no trabalho, sei lá, nada para fazer, conversando com as pessoas aleatoriamente. Foi um negócio que mudou a minha vida. Perfeito. É interessante esse depoimento, Ana, porque, de fato, eu me lembro de ter estudado civil, né? Eu me lembro vagamente de ter estudado civil na universidade, mas eu nunca tinha ouvido falar no nome do Teixeira de Freitas, pelo menos nos livros que eu comentei, que eu acessei, né? E a gente tende a fazer uma exaltação dos autores estrangeiros e termina fechando os olhos para a prata da casa, chamada prata da casa, para os autores que se preocupam com os assuntos e com os problemas brasileiros, né?
E é pensando nisso, eu já vou fazer um gancho aqui com a nossa última atividade, certo? Que a gente pensou essa atividade da terceira unidade. A tarefa que vocês vão fazer da aula de hoje é a última que vale nota, certo? Então, a partir da próxima terça-feira, vocês já vão ser desincumbidos de fazer tarefas relacionadas às aulas. A gente já vai ter 10 tarefas e, portanto, cada um valendo 1 ponto, 10 pontos. E os seminários concluídos também vão valer para a segunda unidade. A terceira unidade vai ser justamente esse trabalhozinho aí que eu deixei para vocês. Anteriormente, a gente vinha fazendo o seguinte, que era... Professor, testando, só para pedir para dar um zoomzinho aí, acho que o pessoal não tá muito sabe. pequeno, né? Tá muito pequeno. Deixa eu botar aqui. Pronto. Agora acho que está melhor, né? Bom, qual a minha intenção? Nos semestres anteriores, eu pedia para fazer um vídeo falando sobre alguma fonte do direito, ou pegava um texto de uma lei, ou de uma Constituição, um fato histórico, enfim, algo relacionado à história do direito. Esse, especificamente, ele tinha a intenção de marcar o nosso retorno às ruas, né? O nosso reencontro com o nosso espaço urbano. E no nosso espaço urbano, muitas vezes estão escondidas, como aconteceu com o Teixeira de Freitas, estão escondidas algumas homenagens que a gente precisa resgatar. Então, por exemplo, quantas ruas na nossa cidade, na cidade onde vocês moram, são homenagens a desembargadores falecidos, né, ou a ministros de cortes superiores, né? Então, a minha intenção com esse trabalho é fazer com que vocês elaborem um vídeo, tem que ser imagem e som, tá certo? E aí vocês vão mandar um vídeo de até 30 segundos falando sobre algum nome ou algum evento que tenha repercussão para a história do direito. Então, vamos supor, eu vou lá na Praça Café Filho, aí vou dizer, olha, essa praça homenageia Café Filho. Café Filho teve importante participação em tal Constituição, blá, blá, blá. Entende? Então, é mais ou menos esse sentido. Uma coisa simples, professor, mas eu não tenho câmera. Usa a câmera do celular. Eu não vou, assim, é claro que se vocês forem criativos, mesmo com um instrumento mais simples que é a câmera do celular, vocês conseguem fazer boa coisa, certo? Então a gente vai ter aí um trabalho que vai avaliar a criatividade, a profundidade da pesquisa de vocês e o respeito ao limite de 30 segundos, certo? Se alguém tiver em disponibilidade absoluta de qualquer meio eletrônico para fazer esse vídeo, eu peço só que vocês mandem para o meu e-mail institucional essa circunstância, né? Até o dia 1º de fevereiro, porque a gente vai ver como vai suprir com uma outra atividade, tá certo? Alguma dúvida, pessoal, sobre essa atividade? Que vale a terceira unidade? Oi, Ana. O senhor vai compilar e mostrar para a gente ir na aula, ou só vai postar e a gente vai ver depois? Isso aí eu vou reunir, vou fazer um vídeo só, que, se vocês tiverem curiosidade, lá no meu canal do YouTube, a gente tem os vídeos dos semestres anteriores, né? Vocês podem mais ou menos tomar como parâmetro. Só que o que é que há de peculiar desse semestre? Esse semestre vai ser apenas logradouros públicos. Então, vocês podem ver nome de rua, de avenida, de praça, de busto, né? Um monumento, enfim, qualquer coisa que possa se relacionar de alguma maneira com alguma coisa que a gente viu, ou mesmo que a gente não tenha visto, mas tem a ver com a história do direito. Certo? Então, a Praça da Constituição, a Praça dos Três Poderes, ou, enfim, qualquer coisa que tenha relação com a história do direito.
certo? Direto ou indiretamente. Professor, Oi, Maria. mas não precisa ir até o local, não, é isso? Não, mas assim, se puder ir, é interessante que vá, né? Mas você não precisa ir, não. Tá bom. Certo? Alguma dúvida? Tranquilo? Professor, o que é Oi, que eu tenho que Gabriel. abordar basicamente nesse trabalho? Tipo, com relação à importância da pessoa. Depende assim, vocês é que vão dar o roteiro. Vocês são os cineastas. Ok, professor, Agora obrigado. só tem que caber em 30 segundos. Às vezes professor, é impossível, não tem como não. Vejam o que os meninos fizeram no semestre anteriores, depois. Certo? É uma maneira, assim, qual o objetivo qual o nosso objetivo? Fazer com que vocês olhem para o espaço urbano, porque a gente tem homenagens diversas, não é só a questão da homenagem, é o que representa essa homenagem na consolidação da história. Talvez a gente perceba, por exemplo, que apenas algumas pessoas são homenageadas e outras não. Né? Isso tem uma razão. Ou apenas uma versão da história termina tendo importância e a outra não. Né? E, obviamente, isso vai fixar, isso vai aproximar vocês, não apenas das suas cidades, mas também da história que está sendo construída, ou que foi construída, especificamente frisando a importância da história do direito. Certo? Alguma dúvida? Bom, pessoal, então quero parabenizar o grupo, né? Matheus disse que ficou nervoso, mas olha, foi tranquilo, né? Então, assim, houve a cooperação dos demais integrantes. E aí, na próxima aula, não sei se na terça ou possivelmente numa hora extra que eu vou divulgar no CIGA, a gente vai complementar essa parte do Brasil Império para a gente começar Brasil República na próxima terça-feira, certo? Tranquilo? Vou encerrar então a gravação aqui. Tranquilo.